Direto da redação. Com a inflação em queda, os analistas estão prevendo um novo corte na taxa Selic. O Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, equiparada à Turquia, à Rússia. E essa taxa de juros, ela é uma espécie de referência para as demais taxas de juros que são praticadas no país. E o que o mercado está avaliando? Isso saiu no Boletim Focus ontem. O mercado está avaliando que com a inflação no estágio em que está, e se o combustível, se a guerra no Irã der uma arrefecida e o combustível, o preço da cotação do petróleo não disparar, que tende a economia interna a ficar mais controlada, daí então sonhar com uma taxa de juros de 13,75%. Você vai conferir agora os detalhes com a Vanessa Casalino. Pela quinta semana seguida, os economistas ouvidos pelo Banco Central são economistas de cerca de 100 instituições que são ouvidos toda semana. Então, pela quinta semana seguida, eles estão prevendo agora uma inflação ainda mais baixa, uma queda de 5,12% para 5,03% em 2026. E aí, com uma previsão de inflação mais baixa, eles preveem também uma taxa de juros mais baixa, ou seja, um espaço maior para que o Banco Central faça um corte na taxa básica, a Selic. Eles trabalham agora com um corte de 0,5 ponto percentual até o final do ano. Então, a Selic não chegaria mais ao fim de 2026 com 14%, mas sim a 13,75%. E por que uma inflação mais baixa? Agora, de julho, já se espera uma desaceleração no IPCA e até deflação para o mês de agosto. No que se refere aos combustíveis, por exemplo, apesar das instabilidades lá no Oriente Médio, se o barril do petróleo continuar aí na casa dos $80, como foi o fechamento de hoje, não haveria uma aceleração no preço dos combustíveis. Tem também o recorde de produção e de refino da Petrobras, que ocorreu agora no segundo trimestre e que coloca óleo diesel no mercado, nosso, não aquele importado, que tem a alta do preço do petróleo. Nós conversamos com o economista Alex Agostini, da Austin Rating, que nos disse ainda que no que se refere, por exemplo, ao tarifaço, as tarifas adicionais de Donald Trump, no que se refere aos preços da economia, ele entende que essas tarifas já estão precificadas. E ele destacou também os alimentos. Eles devem desacelerar a inflação daqui para frente, apesar do El Niño. E deve também desacelerar aquela chamada inércia da inflação, que é a perspectiva de que a inflação se mantenha no futuro e que também tem impacto sobre os preços. Acompanhe, então, um trecho dessa análise. Os dados de inflação por conta de alimentos têm sido muito positivos. Os preços de alimentos têm apresentado uma forte queda, inclusive com preços o indicador IPCS, que é da FGV, mostrando deflação, o índice IPC-FIP aqui de São Paulo mostrando deflação, mas o principal, que é o IPCA, vai ficar próximo de zero, né? Ou seja, pode não ter deflação, mas vai ser uma inflação muito baixa. Isso contribuiu e tem contribuído para retirar ou diminuir aquela inércia inflacionária para o próximo período. Por quê, né, Vanessa? Quando a gente olha a decisão de taxa de juros, o Banco Central, obviamente, que ele olha a inflação corrente para ver qual é a pressão de inércia que está acontecendo na inflação prospectiva, né, o que vem pela frente. E essa inércia tem diminuído nos últimos meses.